Sejam muito bem-vindos ao nosso jornal De Olho na Cidade. Olha só, a semana está começando quente, hein? Mas não é só de temperatura, não. É de muita informação, muita notícia. Acompanhe na MDTV e você vai ter conhecimento de como nós estamos aqui, ó, de olho na cidade. Antes de começarmos a levar a você as informações da nossa cidade, da nossa região, vamos lhes transmitir que já estamos com a grande quantidade de filmes, mais de 30 filmes natalinos que irão ao ar aqui pela MDTV a partir do dia 1º de dezembro. Olha só que coisa maravilhosa! Todos filmes natalinos. São filmes realmente que vão prender a atenção de toda a família. Exatamente, não é só para você. É filme que a família toda pode assistir. É o que nós sempre falamos. A MDTV é uma televisão para minha, para sua, para nossa família toda, para que possamos assistir juntos. E não podemos também deixar de transmitir a todos os senhores que nesta quarta-feira teremos a entrevista com o secretário da Saúde. Não esqueça, nos envie a sua pergunta aqui por este celular que está marcado aqui, o nosso QR Code, para que possamos transmitir ao secretário da Saúde. Vocês podem participar, como nós dissemos, nos envie a sua pergunta para que possamos transmitir ao secretário da Saúde, para que ele possa responder diretamente a todos vocês o que vocês querem, desejam, que seja de conhecimento e de interesse de todos os nossos telespectadores. Nós fomos acompanhar a evolução do desenvolvimento da educação em Mogi Guaçu. É isso mesmo. Então nós vamos colocar aqui, ó, do lado, o mapa comparativo do desempenho da educação de Mogi Guaçu com os outros municípios que estão no entorno de Mogi Guaçu, para que vocês possam acompanhar bem aqui do lado esse pequeno gráfico. Vocês vão acompanhando e eu vou falando para vocês aqui. Primeiramente, vou falar Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, 6,69. Nossa, Mogi Guaçu está bem. Vamos comparar com os municípios que estão aqui próximos a nós. Mogi Mirim, 8,33. Itapira, 7,82. Estiva, 6,96. Espírito Santo do Pinhal, 8,07. Leme, 9,53. Conchal, 7,75, Aguaí, 7,04, Araras, 9,08. Aí nós vamos falar para vocês a seguinte situação. A educação em Mogi Guaçu está de mal a pior. Isso nós estamos comparando com os municípios do entorno de Mogi Guaçu. Coronel, você está falando mal de Mogi Guaçu? Não, eu estou falando que a administração municipal de Mogi Guaçu para a educação está de mal a pior. Professores mal remunerados, alunos que não recebem uniforme. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês transporte escolar. Hoje nós vamos mostrar o transporte escolar da Chácara Alvorada. E assim vai, a situação está ficando muito crítica. Como que um professor vai se sentir entusiasmado, incentivado de preparar a sua aula e dar a sua aula com redução salarial, sem saber que vai ter ou não vai ter assistência médica? Até quando que seu plano de saúde vai estar em vigor ou não?
essa instabilidade emocional, psicológica, cognitiva, abala qualquer profissional. E o reflexo está aí. Vocês viram aqui nesse mapa, nesse gráfico, que nós mostramos com as cidades da região. O pior desempenho é o de Mogi Guaçu. Isso é o reflexo da administração municipal, do prefeito, do secretário da Educação. São políticas públicas que estão fazendo com que o município tenha a pior educação da região. Não se equipara a nenhum município aqui da região. Não chega próximo. Essa é a política implantada em Mogi Guaçu para que você tenha conhecimento de como está a educação em Mogi Guaçu. São dados e informações oficiais. Isso está circulando dentro da própria Secretaria da Educação. Pergunta-se, o que está sendo feito para melhorar isso? Nada. Os uniformes, se foram falados que foram comprados, distribuíram alguns exclusivamente porque nós noticiamos que esses uniformes já estavam nas escolas. Senão eles iam guardar na gaveta para entregar o ano que vem na eleição. Como estão fazendo com as outras escolas? Só entregaram nas creches e nas EMEIs. Cadê os outros uniformes? Aliás, será que vão entregar ainda esses uniformes que já estão desbotando? Nós não queremos, não noticiamos aqui, para que os pais não se sentissem tão ofendidos de ter esse uniforme de tão ruim qualidade. O que era para ser um exemplo está sendo deprimente. E vocês vão verificar, no começo do ano vão entregar uniforme para todo mundo em forma de ano eleitoral. Não tenha dúvida disso. Fiquem vocês sabendo. Nós mostramos então, bem aqui, o gráfico da evolução de como está a educação em Mogi Guaçu. A educação dos seus filhos, a educação das nossas crianças estão nesse gráfico aqui mostrando como está Mogi Guaçu. Esse é o reflexo dessa administração municipal. Pense nisso. Falando em administração municipal, nós mencionamos na semana passada este documento. Este documento, fazer um breve resumo para todos os senhores saber as consequências desses atos, aonde que chegaram e culminaram nessa semana. O prefeito, vice-prefeito, prefeito em exercício na época, assinou um contrato com uma verba impositiva do vereador Jefferson Luiz, hoje presidente da Câmara, para que os guardas civis municipais tivessem advogado caso necessitasse. Os guardas civis municipais precisam? Sim, precisam, tem que ter. Mas não em cima de um processo ilegal, né? Porque assinou-se esse contrato, como fizeram? Por carta convite? Cadê a carta convite? Quem participou? Vai aparecer agora, depois que o contrato foi anulado? Aí o departamento jurídico da prefeitura entendeu a ilegalidade do ato e cancelou o contrato com a volta do prefeito. E tinha que ser cancelado mesmo, porque aquilo que é ilegal tem que ser cancelado. Porém, antes desse contrato ser cancelado, ele virou um processo na justiça. E desse processo da justiça, ou então secretário da Segurança Pública, fez um ofício para o Ministério Público e para o juiz. Deste ofício, onde ele menciona bem no começo do ofício, a seguinte coisa:
O referido processo trata-se de contratação de serviços jurídicos especializados aos integrantes da Guarda Civil Municipal, com dotação imposta pelo vereador Jefferson Luiz da Silva, emenda impositiva 104 de 2021, que nós já mostramos aqui. Quando o então secretário Paulo Henrique da Silva Gomes fez esse documento e encaminhou ao secretário de Assuntos Jurídicos, que juntou ao processo na Justiça, culminou em um breve desentendimento entre o prefeito em exercício, vice-prefeito agora, e o então secretário da Segurança Pública. Ai, coronel, o senhor não tem como provar. Sim, nós sabemos que houve um desentendimento, que culminou, que acabou com a troca do secretário da Segurança Pública. Vejam só a matéria. Prefeito troca comando da segurança da GCM em Mogi Guaçu. O prefeito Rodrigo Falsetti conduziu a semana a troca do secretário de Segurança Pública e o comando da Guarda Civil Municipal, finalizada sábado à tarde. O comandante da GCM, Romualdo, assume a secretaria a partir de segunda-feira. O atual secretário Paulo Gomes passa a ser adjunto e o comando da Guarda passa para Claudemir Adorno Costa. Falsetti esclareceu que a gestão de Paulo Gomes é dar sequência aos bons resultados e fortalecer cada vez mais a presença da GSM nas ruas. Vocês estão vendo? O secretário falou a verdade, foi transparente, disse o que realmente aconteceu, mas em razão de um ato não legal, perdeu sua função. Saiu de secretário da Segurança Pública e veio a ser secretário adjunto. Você acha que para por aí? Não, não para por aí. O ex, que era comandante da Guarda Civil Municipal, foi a secretário da Segurança Pública. Quem vai se colocar como comandante da Guarda Civil Municipal? Lembrando, a Guarda Civil Municipal está descontente, para não dizer muito descontente, com a atual administração municipal, em razão das muitas promessas de campanha que não foram cumpridas. E pode ter certeza, não serão cumpridas. O que eles resolvem fazer? Colocar um guarda civil municipal linha dura para tentar fazer um cala-boca nos guardas municipais para ver se eles ficam quietos. A pergunta que fica agora, será que os guardas civis municipais vão ficar calados? Vão se calar diante das promessas não cumpridas de campanha? De reestruturação da guarda, da recomposição salarial, uma vez que recebem o pior salário do estado de São Paulo. Recebem o pior salário do estado de São Paulo. Isso é a situação da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, que presta um excelente serviço. E estão agora nessas condições, para que vocês saibam. Não somente os funcionários que vão reclamar, os guardas civis municipais estão numa situação muito mais crítica. Tivemos em Mojimirim uma reunião com um ministro daquele governo lá, daquele governo que ganhou a eleição para presidente. Então, um ministro dele esteve aqui em Mojimirim e nós fomos lá para verificar o que é que iam se falar, o que se ia cogitar nessa reunião. Vejam só a matéria.
Ministro anuncia a construção de casas do Minha Casa, Minha Vida na região de Campinas. Veja a lista. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, PT, anunciou neste sábado 25 a construção de 1,7 mil casas do programa Minha Casa, Minha Vida em cidades da região metropolitana de Campinas, RMC. Padilha participou em Jaguariúna, SP, da reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, que reúne os prefeitos dos municípios, e anunciou investimentos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento nas cidades da região. São mais de 1.700 casas já selecionadas, divulgadas essa semana aos municípios da região metropolitana de Campinas. Com isso, o processo de contratação agora passa a ser acelerado. É a retomada do Minha Casa Minha Vida na região metropolitana de Campinas, programa que ficou paralisado nos anos anteriores, afirmou Padilha. Essas casas contemplam a primeira etapa do programa na região. O ministro anunciou, no entanto, que a seleção de projetos para a segunda etapa do programa já foi iniciada. Outras cidades da região de Campinas e Piracicaba também foram contempladas nessa fase. Veja número de habitações por cidade na primeira etapa. Limeira, 500. Hortolândia, 400. Piracicaba, 372. Campinas, 320. Santa Bárbara do Oeste, 250. Valinhos, 250. Americana, 200. Louveira, 160. Monte Mor, 150. Jaguariúna, 115. Mogi Mirim, 100. Vocês viram? O ministro desse governo veio em Mogi Mirim, distribuiu para a região inteira casas populares. Distribuiu para a região inteira casas populares. Campinas, Piracicaba, Mogi Mirim, todo mundo. Sabe aquele conjunto habitacional que essa administração municipal prometeu que ia construir em Mogi Guaçu? Se não estou enganado, eles prometeram para Mogi Guaçu 1.700 casas populares agora no começo do ano. Fizeram aquele recadastro do CDHU para terem as fichas das pessoas, para terem seu nome, endereço, telefone e tudo mais. Sabe quantas casas populares vêm para Mogi Guaçu? Nenhuma, zero. Isso é o reflexo dessa administração, que não tem penetração, não tem conhecimento, não tem influência nenhuma, nem no governo federal e muito menos no governo estadual. Alvoraram 1.700 casas. Coronel, mas a prefeitura não colocou isso. Não colocou, mas entrou nas redes sociais aí que ia construir um conjunto habitacional maior que o IP Amarelo com 1.700 casas. Mogi Guaçu não foi agraciado com nenhuma. E sabe quem que foi nessa reunião com o ministro? O vice-prefeito. Porque nem para o prefeito se fazer presente, representando a cidade, foi. O prefeito que representa a cidade não foi. Por que será, né? Qual será o motivo, hein? Como que a cidade pode ser agraciada se o seu representante mor, o prefeito municipal, não foi lá? Não estou falando se concorda ou não concorda com o governo federal, mas tem que lutar pelo município, por onde administra. Foi eleito para isso. Consequência, nenhuma casa popular vai vir para Mogi Guaçu. Pense nisso, hein? Nenhuma casa popular, hein? Nossa. De 1.700 que prometeram. Não dá nem para acreditar. Lembra que nós falamos que a prefeitura contratou uma empresa para refazer aquela ponte que estava desmoronando ali no córrego dos IPs, que estava desabando? Sabe por que está demorando? Nós fomos verificar o motivo. Porque a empresa que está fazendo aquilo lá, porque aquilo lá não é uma obra, fazendo aquilo lá, foi fazer o muro de contenção na lateral da manilha, o muro não aguentou, caiu. Essa é a empresa que a prefeitura contratou.
O que a prefeitura teve que fazer? Contratar uma outra empresa para fazer o muro de arrimo de contenção. Vocês acham que é brincadeira? Não. Olha aí, vou mostrar para vocês, só para vocês verem o contrato da empresa. Cada coisa que a gente tem. Vejam só. Chato, né? Nossa. O que vocês querem agora que a gente fale? Saúde? Rodoviária? Vamos falar da rodoviária agora? Vamos lá. Lembra que nós comentamos da situação da rodoviária? Colocar uma rodoviária no posto de gasolina. Todo mundo sabia que isso não ia prosperar, que não ia dar certo. A menos que o posto tivesse uma certa distância de onde os ônibus param. E nós já mostramos aqui por inúmeras vezes, que o ônibus estava dentro do posto de gasolina. Sabe qual foi a consequência disso? Lógico, nós já tínhamos falado. Se eles insistissem nesse posto, nós íamos pedir o bloqueio por uma ordem judicial por descumprir as normas de combate a incêndio. O Corpo de Bombeiros ia atuar sim. O que acabou acontecendo? O contrato não foi assinado. Se não teve contrato, não teve ressarcimento. E a proprietária do imóvel disse que não vai mais permitir que os ônibus lá estacionem. Onde será que esses ônibus vão ficar? No terminal central? Não acredito, em razão do grande fluxo de veículos e que as pontes ainda não foram inauguradas. Aguardem. Será que vocês vão começar a embarcar no posto lá do lado da rodovia? Não sei. Vejam só a matéria da transferência, do encerramento das atividades da rodoviária. Pela segunda vez em 8 meses, a rodoviária deve mudar de endereço. Isto porque a administração municipal já foi notificada de que não há mais interesse do proprietário do posto Guaçu Brasil em manter a prestação de serviços no seu local. Em reunião, as autoridades municipais cogitaram a rodoviária ser no Parque dos Engás como opção, mas deve ser descartado diante das questões do trânsito na região central. Menos de 8 meses, hein? Será que já não era previsível isso? Todo mundo já tinha falado isso. Exceto o vereador que foi lá fazer filmagem. Exceto a secretaria que foi lá pintar o chão. Exceto a prefeitura que foi fazer melhorias num local que não podia. Menos de 8 meses tem que deixar o local. Caso vá para aquele posto do lado da rodovia, terá ônibus de transporte coletivo da cidade para lá? Terá ônibus que vá fazer esse trajeto de levar a população até essa futura nova rodoviária? Pensar na população, nem um pouco. Transporte escolar. Muitas vezes nós falamos para vocês sobre a situação de transporte escolar, de periferia. Praças de periferia,
ruas da periferia. Hoje nós vamos falar sobre transporte escolar na periferia. Periferia, que eu quero dizer, não é periferia da cidade, é algo que não esteja no centro da cidade. Não está no centro da cidade, nós vamos tratar como periferia. Hoje nós vamos mostrar a situação da Chácara Alvorada, onde os alunos embarcam e desembarcam na Chácara Alvorada. Vamos mostrar algumas fotos para vocês, moradores da Chácara Alvorada, para vocês, professores, para vocês, funcionários da creche da Chácara Alvorada, vocês identificarem essa situação. Às vezes vocês fazem isso de uma maneira tão corriqueira e não percebem a situação que nossas crianças estão. Olhem só essas fotografias. Então, a situação é a seguinte, a calçada ela é totalmente desnivelada. Então, para o desembarque ou embarque das crianças, um risco muito grande de delas caírem. Porque, apesar do motorista monitora, às vezes é difícil você conseguir controlar, né, acompanhar as crianças, apesar do pessoal da creche auxiliar, mas vira e mexe sempre tem um que quer correr, e aí essa situação é perigosa. E existe esse caminhão, que algumas vezes na semana, alguns dias da semana, ele estaciona lá. Aí somos obrigados a fazer fila dupla. E aonde que o perigo maior? Porque numa distração, tá certo que é uma área tranquila, uma área de pouco movimento, mas pode ocorrer de uma criança correr pra rua, né? E no dia de chuva, então é pior ainda. Porque a gente não tem como desembarcar, não tem uma área coberta, e também não tem segurança nenhuma por essa calçada ser desnivelada. Tanto é que as vans, elas ficam inclinadas do lado contrário, ou seja, tornando o degrau de desembarque ainda mais alto. Então é um risco muito grande de uma criança cair nessa calçada desnivelada, bater a cabeça, ou quebrar uma mão, quebrar um dedo da mão, ou seja, um risco grande, né? Então a situação é a seguinte, a calçada ela é totalmente desnivelada. Então para o desembarque ou embarque das crianças, um risco muito grande de delas caírem. Porque, apesar do motorista monitora, às vezes é difícil você conseguir controlar, né, acompanhar as crianças, apesar do pessoal da creche auxiliar, mas vira e mexe sempre tem um que quer correr, e aí essa situação é perigosa. E existe esse caminhão, que algumas vezes na semana, alguns dias da semana, ele estaciona lá. Aí somos obrigados a fazer fila dupla. E aonde que o perigo maior? Porque numa distração, tá certo que é uma área tranquila, uma área de pouco movimento, mas pode ocorrer de uma criança correr pra rua. Eu sou motorista da Fênix, e nós não recebemos o nosso vale dia 25 passado, que foi sexta-feira. Segundo a empresa Fênix, a prefeitura não fez o repasse, que talvez segunda ou terça-feira. A gente já recebe com bom atraso, né? Não sei se é atraso, como que é, porque o motorista de Mojimirim, recebe antes que a gente. E eles receberam o vale desse mês, e aí nós ainda não. A gente recebe o vale dia 25, e o pagamento geralmente cai no dia 7, se for feriado, no dia 8. Essa é a denúncia que eu tenho aí. Se vocês puderem ver, averiguar se de fato que existe uma desconfiança entre nossos funcionários, que de fato seja a prefeitura mesmo. Boa noite. Eu assisti um breve, pequeno pedaço aqui do programa de hoje, dia 27/8. E eu gostaria de fazer uma denúncia. Eu sou motorista da Fênix, e nós não recebemos o nosso vale dia 25 passado, que foi sexta-feira. Segundo a empresa Fênix, a prefeitura não fez o repasse, que talvez segunda ou terça-feira. Vocês conseguem reparar a situação em que a van está? Ela não está reta. Ela está pensa de um lado ou pensa de outro. Ela está pensa de um lado ou pensa de outro. Vocês imaginaram as crianças embarcando e desembarcando dessas vans, hora mais alto, hora mais baixo? Vocês veem só? É a situação. Vocês viram asfalto na frente da creche? Não, não tem. Vocês viram calçada? Não tem. Estamos asfaltando 21 ruas, mais 16, mais 81. Tudo fruto da administração do governo anterior, do governo do estado. Isso mesmo, tudo fruto do governo do estado.
Vocês podem ver nas placas, está lá escrito Governo do Estado de São Paulo. Tem alguma coisa a ver com dinheiro do município? Não, ele só está administrando o dinheiro do Estado. Chácara Alvorada, na frente da creche. Tem alguma rua asfaltada? Não, não tem. É periferia, não é o centro, não aparece. A situação que a Chácara Alvorada está enfrentando. E assim vai. Daqui a pouco vai aparecer algum vereador tirando foto lá também. Olha aqui, ó. Vê asfaltando uma rua, vai lá, fica, faz a pose, tira a foto. Fiscalizar o executivo que é bom? Nem um pouquinho. Mas nós vamos chegar lá. Senhores. Acha que para por aí? Vamos uma nova novidade agora? Mais uma? Vamos lá. Vocês andam pela cidade. Vocês sabem se tem algum prédio da prefeitura que está fechado? Qualquer um. Vocês conhecem alguma escola que está fechado? Vocês conhecem algum prédio da prefeitura que está fechado? Pois saiba que tem, e tem vários. Porém, a prefeitura resolveu alugar mais um prédio para colocar o CRAS. Desculpa, o CAPS. E o Centro de Atendimento à Criança Autista. São locais que tem que ter, sim. Precisa, sim. Com urgência, sim. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas pagar 13 mil reais de aluguel para um prédio, sendo que tem outros tantos prédios que não utilizam, que não vai precisar pagar aluguel, mas vai pagar um aluguel 13 mil reais. E detalhe, nesse local, se a criança tiver qualquer deficiência que não puder subir escada, ela não vai ter atendimento, porque o prédio tem escada com andar superior. Vocês acham que é brincadeira? Olha aí a frente do contrato. R$13 mil. Gastar dinheiro do povo é fácil, né? É imposto, não sai do bolso deles. Poderia muito bem se pegar um prédio que já está fechado, com muito menos de 13 mil reais você faz uma reforma. Reforma que eu quero dizer, pintar, cortar grama, que aí vai ter que escrever CAPES e tudo mais. Colocar uma placa do prefeito para ele inaugurar, que ano que vem tem eleição, para ele falar que ele inaugurou um centro. Mas pega pelo menos um prédio da prefeitura. É dinheiro público. Se você pegar 12 meses, 130 mil, 146, 159 mil reais. Jogados fora. Que poderia ser utilizado muito melhor. Era só ter pego um prédio que já existe. Otimizar o serviço público? Nem um pouco. Tá aí. Senhores. Temos que
pensar mais. Agora nós vamos falar de uma situação muito chocante, que é pior ainda, que está ficando. Chama-se a privatização da saúde. Então vamos lá. A prefeitura assinou um contrato e um detalhe, esse contrato continua a privatização da saúde. Principalmente na página 41 desse contrato, estabelece que a vigência dele era por 180 dias, ou até que se conclua o processo licitatório. Poxa, não fazer um processo licitatório em 180 dias para continuar privatizando a saúde é muita competência e capacidade da administração pública, né? 180 dias são 6 meses. Não conseguir concluir algo que não deveria existir, porque privatizar a saúde é fazer com que a saúde entre no caos que está agora. Se muitas vezes nós falamos que a administração anterior estava ruim, essa está péssima. Podemos dizer que eles pioraram o que já estava ruim. E estão insistindo em manter a INCS, que é a empresa que está controlando a saúde. Vocês sabem quem que é essa empresa? Nós vamos falar um pouquinho dela, que nós já falamos a semana passada e vamos repetir agora. É a empresa que foi o alvo de uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal a semana passada. Vamos mostrar de novo a matéria para vocês verem. Agentes da PF e CGU fazem buscas na Prefeitura de Sorocaba em operação que apura suspeita de desvio de verba da saúde. Investigação apura convênio firmado entre a Prefeitura de Sorocaba e uma organização social, em março de 2022, para a gestão de uma UPA no município. Agentes também fizeram buscas na casa do ex-secretário de Saúde, Vinícius Rodrigues. A ação ocorre em outras cidades. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, CGU, fazem uma operação chamada Sepsis, nesta quinta-feira 23, para investigar indícios de desvio de recursos públicos na área da saúde em Sorocaba, SP. Ao todo, 23 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Entre os locais de buscas estão a Prefeitura de Sorocaba e a casa do ex-secretário de Saúde Vinícius Rodrigues. Polícia Civil de Sorocaba investiga denúncia de fraude em licitação da URBS. A operação investiga denúncia de fraude à licitação, desvio de finalidade na aplicação de recursos, ocultação de patrimônio com utilização de laranjas e lavagem de dinheiro durante a execução de contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Organização Social de Saúde, OSS, para a gestão de unidade de pronto atendimento, UPA. Ainda conforme a operação, o contrato é de R$60 milhões. A Prefeitura informou que não é alvo da investigação e que colabora com a polícia. A informação confirmada pelo delegado coordenador da operação, João Luiz Moraes Rosa, é de que não envolve a Prefeitura de Sorocaba, e sim uma organização social que presta serviços na área da saúde e suas fornecedoras. Também não há nenhuma acusação contra agente público. Importante destacar que, nesse sentido, como fiscalizadora do contrato, a Prefeitura, antes mesmo dessa ação, já vinha notificando e multando por diversas vezes a referida organização social, conforme previsto na legislação, pelas repetidas falhas no atendimento à população completa. Contrato de 2022. Segundo a PF, a investigação apura práticas ilegais envolvendo a gestão de recursos públicos na execução de um termo de convênio, celebrado em março de 2022, entre a Prefeitura de Sorocaba e uma OSS sem fins lucrativos, para a gestão de uma unidade de pronto atendimento, UPA, no município. A unidade não foi informada. Conforme apurado pela TV TEM, entre os locais da operação está a casa do ex-secretário de Saúde, Vinícius Rodrigues, que foi nomeado pelo prefeito Rodrigo Manga, Republicanos, em 2021 e deixou o cargo em março de 2022.
Segundo a PF, durante a investigação, foram identificados indícios de desvios de recursos públicos por meio da subcontratação de empresas supostamente fornecedoras de produtos e serviços à OSS. Ainda de acordo com a polícia, também foram constatadas transferências de elevados valores das contas da organização social e das empresas subcontratadas para contas correntes de familiares ligados à diretoria da OS. Outros crimes. A investigação também apura possíveis práticas de lavagem de dinheiro relacionadas à aquisição e emplacamento de veículos em nome das empresas subcontratadas, os quais estariam sendo utilizados pelo núcleo familiar controlador da organização social. Conforme a PF, são investigados ainda eventuais crimes contra a administração pública no curso no processo licitatório que resultou no termo de convênio firmado em março de 2022, bloqueio de bens e proibições. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e bloqueio de valores no montante de R$ 24.109.127 contra pessoas físicas e jurídicas investigadas. Também foi determinada a proibição de a administração pública firmar novos contratos com algumas das pessoas jurídicas investigadas, bem como o embargo de qualquer alteração dos quadros sociais das empresas investigadas e a proibição de que as pessoas físicas integrantes de seus atos societários ingressem em novas, ou nas mesmas sociedades. Precisa falar alguma coisa? Uma empresa que foi já, desde o começo, tida como não propícia para administrar a saúde municipal, uma vez que ela, logo que ela entrou, ela já foi vítima de uma denúncia de um médico do hospital, a qual os vereadores não fizeram nada. Não tomaram providência nenhuma, porque o médico não protocolou nenhum documento. Falaram para eles, que inclusive falaram que ia fazer uma SEI, promessa do vereador Pezão, Judite e outros mais. Fizeram? Não. Apuraram? Não. Enquanto está essa INCS até hoje na administração municipal. 180 dias, já venceu. Aí fizeram outro contrato, prorrogando por mais 90 dias a contar de agosto. Agosto, setembro, outubro. Esses contratos estão perdurando nas prorrogações. Insistem em privatizar a saúde. Mojimirim tomou uma atitude exemplar, afastou a INCS, voltou à administração municipal. Sabe por que a administração municipal não volta hoje para administrar a saúde? Porque as duas UPAs são administradas por essa empresa. Se essa empresa for afastada da administração municipal, quais funcionários vão continuar trabalhando na UPA Santa Marta e na UPA do Jardim Novo? Não terá funcionários. Ou, para ter funcionários, terão que tirar dos postos de saúde. Vão fechar os postos de saúde? Vocês viram onde que a administração municipal está agora com a sua mão na cumbuca? Se a INCS afasta, os funcionários serão demitidos. Quem que vai continuar trabalhando na UPA Santa Marta e na UPA do Jardim Novo? Vocês viram que a situação da privatização, o nível que alcança. Sabe quem sai perdendo? Sabe quem perde com tudo isso? Você. Você que está em casa. Você que necessita, carece, precisa do atendimento do SUS. Você que indiretamente acha que não precisa ou imagina que não precisa, mas precisa. Pois muitos dos seus funcionários, dos seus amigos, utilizam o sistema de saúde pública. Você faz a diferença. Você precisa conhecer da administração pública e verificar que, se nós estávamos numa situação ruim, agora nós estamos numa situação pior.
reformar praças e colocar asfalto em algumas ruas não é administrar, hein? Antes de nós encerrarmos o jornal de hoje, nós vamos falar uma situação que aconteceu de telespectadores que estão nos procurando. Um filho ligou para nós, mandou uma mensagem perguntando se a nossa programação que nós passamos no horário da noite, da madrugada, se nós não poderíamos passar durante o dia. Nós achamos interessante a pergunta do jovem. Aí nós fomos procurar o porquê disso. Eu falei assim, mas por que? Você quer assistir? Ele falou, não. É que o meu pai coloca o relógio para despertar de madrugada para assistir a programação da MDTV que passa de madrugada, que é a programação que quando ele era criança ele está assistindo agora. Que ele está, olha, pensando no pai dele, para o pai dele assistir para poder dormir à noite. Às vezes nós conseguimos mudar e às vezes não. Esse seu pedido, no momento, nós não vamos conseguir atender em razão da nossa grade, da nossa programação. Mas vamos fazer o possível para atender a todo mundo. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado ao seu pai por assistir a nossa programação mesmo de madrugada, que é interessante porque ele assiste para relembrar a sua infância. E obrigado a você por estar preocupado com o sono do seu pai. E assim, encerramos o nosso jornal de hoje. Tenha um excelente final de noite. Até amanhã e fiquem com Deus.